Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este sábado, na 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas 12, versículos de 8 a 12, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Amados irmãos e irmãs, dentro dos nossos cursos de teologia, a gente sempre aprende que o Evangelho de Lucas ele tem algumas características bem marcantes. Por exemplo, nele, Jesus é um homem extremamente orante. A oração é um tema caro para Lucas. Outro tema muito caro para este evangelista é o Espírito Santo. E a gente vê isso aqui muito claramente hoje. Só que eu quero pontuar para vocês um pouco daquilo que é trazido nesse evangelho. Né? Primeira coisa, Jesus fala, que aquele que não se envergonha dele, aquele que anuncia ele diante dos homens, ele não vai ter vergonha, e vai anunciar e vai falar dele aos anjos de Deus. Mas aquele que renegar será renegado. Qual é a ideia que está querendo ser falada aqui? É para dizer assim: se nós somos homens e mulheres que temos vergonha de sermos cristãos, se nós não assumimos isso, nós não teremos salvação. Depois, vai dizer assim, que aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. De modo bastante resumido, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo seria todas as vezes em que nós duvidamos da ação de Deus, em que nós endurecemos o nosso coração. E aí veja, se eu endureço meu coração, se eu acho que eu não tenho pecado, se eu me fecho dentro de todas essas realidades, no final das contas, gente, eu não tenho como recorrer ao perdão de Deus. Porque eu não acredito que eu nem estou no pecado. Eu não acredito que Ele pode me perdoar. Então, essa seria a blasfêmia. Cuidado, muita gente acha que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal dele por aí. Não, não é isso que a palavra está falando para a gente. E aí depois, no versículo 11, está falando-se de uma realidade naquele tempo muito clara. Quantos cristãos foram perseguidos? Cristãos que foram apedrejados? Cristãos que foram presos? E aí o versículo 11 vai nesse contexto, Quando vos conduzirem diante das sinagogas, não fiquem preocupados, porque Deus vai inspirar vocês. O que é que Jesus está querendo dizer? Não precisa ter medo diante destas realidades. Às vezes parece que a gente coloca na nossa cabeça tantos empecilhos, e aí a gente começa, eu tenho medo de que eu vá evangelizar, alguém me faça uma pergunta e eu não saiba responder. Eu tenho medo de evangelizar e, sei lá, eu falar alguma coisa errada. Eu tenho medo disso aqui. A gente coloca tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo, que daqui a pouco a gente vai parar de ser discípulo de Cristo, por medo. E quando o medo nos paralisa, ele tem um grande problema. Porque parece que ele manda mais na gente do que o próprio Deus. E aí quem é meu Deus? É o meu medo ou é Deus de verdade? São reflexões que precisam passar na nossa cabeça. Que à luz desse evangelho, nós possamos pensar, eu preciso ter coragem de anunciar o Cristo. Eu preciso, de fato, não me envergonhar dele. Segunda coisa, eu preciso parar de deixar com que o medo me consuma, com que o medo me domine, com que o medo me paralise. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.